Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que alegria poder estarmos reunidos na casa do Senhor para mais um dia onde nós estamos aqui inclinados diante da Santa Ceia do Senhor para juntos celebrarmos esse momento especial. Grato a Deus por poder rever os irmãos, como é bom estarmos juntos, os nossos queridos obreiros, aqueles que pregam, que viajam, que louvam, a nosso querido irmão do grupo, as nossas irmãs, que Deus abençoe nossos músicos, nossa orquestra que já tocou pela manhã, cada irmão, cada irmã que veio para adorar ao nome do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, a tua família. Lembrando que no domingo da Santa Ceia, nós não separamos as crianças para o culto, porque nós também precisamos tê-los em um culto conosco para ir se adaptando ao ambiente da igreja. Por isso, você irmão que é pai, você mãe, não se preocupe, às vezes sai um pouquinho do controle, às vezes dá uma brincadinha por ali, mas eu não gosto que brigue com as crianças, porque elas estão na casa do Senhor. Aqui é um lugar onde eles precisam crescer bem tranquilos entre nós, amém? E eu fico feliz pelo trabalho das nossas irmãs que cuidam das nossas crianças, que fizeram também ontem um lindo trabalho aqui e o nome de Deus foi glorificado. Queridos, eu tenho uma palavra ao coração dos irmãos que encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo de número 41, vamos ler até o 43, aleluia, para uma breve meditação, e se tudo correr como eu estou pensando, antes das 9 você está voltando para casa, está bem frio, nós já fechamos as portas aí para o ambiente ficar mais quente, mas hoje como tem mais povo, que é o culto da ceia, então a igreja fica mais quente com o calor humano, isso ajuda bastante. Glória a Deus, que bom poder estarmos aqui, estamos chorando, se alegrando, porque aquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória está sendo adorado nesse lugar. O texto sagrado diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Assente-se, queridos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido da igreja, narrado pelo médico Lucas, e as narrativas lucanas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, é para falar de características maravilhosas da igreja primitiva. Nós estamos em um trimestre da escola dominical que nós vamos tratar, vamos iniciar esse trimestre tratando, era para começar hoje, mas devido à reunião não pudemos, mas a tratativa é sobre a igreja de Jerusalém. E aqui no enunciado deste lindo livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos características maravilhosas da igreja de Jerusalém, o crescimento, a expansão da igreja do Senhor naquele tempo. E aqui tem algo que é intrigante, tem algo que é muito comentado, tem algo que tem servido de motivo para discussões, algo que tem servido de motivo para pessoas até sair de uma igreja, de um segmento evangélico. O que é, pastor? A doutrina. As pessoas confundem muito sobre o que é doutrina, e nesta noite o Senhor Deus tocou no meu coração para falar sobre a doutrina dos apóstolos. Certamente até o final dessa reflexão você vai se aproximar mais da doutrina dos apóstolos, da doutrina da palavra de Deus, e amar mais a sã doutrina, porque realmente nós aprendemos com a igreja primitiva o que é
a doutrina dos apóstolos? Sabemos que, como conceito, na verdade, a doutrina refere-se a um conjunto de ideias que alguém pode ter e pode expressar acerca de algum segmento, seja ele religioso, seja ele político, seja ele no campo judicial, em qualquer outra área. Na verdade, como conceito, doutrina é exatamente isso. E é interessante que aqui, nesse texto onde nós fizemos leitura, se agregaram quase 3.000 almas através da doutrina dos apóstolos. Eles estavam pregando esta doutrina, eles estavam expressando essa doutrina, e quando eles expressam essa doutrina, a Bíblia nos mostra que se converteram quase 3.000 almas. Mas a minha mente de pregador viaja, e eu estava pensando que lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 28, quando Moisés desce com a lei, desce com a doutrina do Monte Sinai, do monte que ele foi orar e pedir para Deus as tábuas da lei, ele se depara com, infelizmente o que eu vou falar aqui, um povo que havia se depravado. A Bíblia diz que com a demora de Moisés no monte, o povo deixou de servir ao Senhor. Procuraram Arão e disseram: Arão, nós queremos um rei para nós, alguém que nos direcione, um Deus para nós adorar. E a Bíblia nos mostra no capítulo 32 de Êxodo, que Arão disse para eles: vocês tirem os pendentes de ouro, vocês tirem os colares, nós vamos derreter esses colares, esses pendentes, e vamos fazer um Deus para nós adorar. Ali fora feito o bezerro de ouro. Eles começaram a adorar aquele bezerro, mas o que me chama a atenção e me deixa triste quando eu penso nessa história, é que eles, infelizmente, estavam tão depravados que eles estavam se despindo, estavam nus, e está no texto do capítulo 32, e adoravam, dançavam e exaltavam o bezerro de ouro. Quando Moisés desce com a doutrina, e isso está no capítulo 32, versículo 28 de Êxodo, escrito assim: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, porque eles então pecaram contra Deus. Então Moisés disse para a família de Levi, e a família de Levi ficaram no compromisso de matar a espada aqueles rebeldes, de matar a espada aqueles desobedientes. E o texto do capítulo 32, versículo 28 diz que naquele dia uns 3.000 homens caíram mortos. Parece que não tem conexão, mas a minha mente viaja, porque em uma doutrina trazida por Moisés, morreram 3.000 homens. Quando Deus dá para os apóstolos a doutrina, se converteram 3.000 homens. Muito bem, só ideia para nós pensar. Claro que com essa lei que Moisés trouxe, olho por olho, dente por dente, antes mesmo de ela ser executada, eles já estavam depravados, e aí então ela é executada. Mas é importante dizer que nesse contexto lá do Êxodo, eles haviam experimentado o mar se abrir, eles haviam experimentado a saída do Egito, o livramento do Senhor, eles já haviam experimentado as águas amargas de Mara se tornando em água que podia se consumir, eles já tinham vivido milagres, e eles tiveram que morrer porque não aceitaram a doutrina. Agora eu volto para o Atos dos Apóstolos, por isso que eu digo que é a ideia de quem gosta de pensar na Bíblia, e nós vamos observar que a doutrina dos apóstolos fora pregada, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E é interessante isso aqui, o Espírito Santo veio sobre eles. Claro que Jesus tinha ido assunto aos céus, mas deixou o evangelho para ser pregado pelos homens, e os apóstolos agora vão pregar essa mensagem. Mas qual é a doutrina dos apóstolos, pastor? O que é a sã doutrina? O que é doutrina? A doutrina dos apóstolos começou mais ou menos assim. Quer ver? Observe o versículo 32 do capítulo 2 que fizemos leitura.
o texto diz assim, ó: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. O que é isso, pastor? Essa é a mensagem dos apóstolos. Essa é a mensagem que eles começaram a pregar, e quase 3.000 almas se converteu ao Senhor. Observe, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A doutrina de Pedro é a mesma que nós ainda devemos proclamar. Infelizmente, as pessoas acham que pregar Jesus é trazer uma mensagem de 1h30. Pregar Jesus é ter talvez uma boa oratória e sentar num banco e dissertar acerca da Bíblia sem ter unção e sem ter a graça do Senhor. Mas os apóstolos iniciaram todas as coisas cheio da presença do Espírito Santo, aleluia, e pregaram essa mensagem, que Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E eu venho nessa noite aqui para fazer você entender e mexer com você, para você dar um glória a Deus, para você se animar e dizer que quem ressuscitou a Jesus foi o nosso Pai, foi Deus, aleluia, e Ele ressuscitou a esse Jesus para que eu e você fôssemos testemunha dele. Então nessa noite que nós estamos envolvidos em torno da Santa Ceia do Senhor, eu quero proclamar, aleluia, que Ele está ressuscitado pelo Pai, aleluia, está à destra do Pai, e Ele está à disposição de mim e de você, para nos abençoar, para nos encher da sua graça, e eu já estou sentindo a presença dEle nesse lugar, porque Ele marcou esse encontro conosco, para derramar da sua graça e dizer: meu filho, a lei matava, a lei destruía, a lei era olho por olho, não deu muito certo, mas com a chegada da graça, oh aleluia, a minha bênção veio sobre vocês, e é sobre isso que eu venho pregar. Eu e você somos testemunha de que Ele ressuscitou, aleluia. Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo? Eu sou testemunha dessa graça, e eu estou feliz porque hoje eu posso levantar as minhas mãos, aleluia, e dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou. E é interessante como é lindo ver as escrituras se cumprir, que nós somos o testemunho daquele que ressuscitou. Eu gosto de João na ilha de Patmos. A Bíblia diz que ele viu a Jesus, ele viu a esse Jesus ressuscitado. E ele disse: olha, alguém falou comigo, e eu me virei para ver quem falava comigo. E aí ele começa a descrever. Ele disse que foi arrebatado, era uma visão. E aí então esse que falava com ele com grande voz, como trombeta, dizia: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, aleluia. Olha que coisa linda. Ele estava no meio dos castiçais, o filho do homem, vestido até os pés com comprida roupa, ele estava cingido com um cinto, aleluia, a sua cabeça, os seus cabelos eram branco como a lã. Tudo isso João viu, está no texto de Apocalipse capítulo 1, aleluia. Os seus pés semelhante latão reluzente, a sua voz como de muitas águas, e ainda da sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o rosto dele era como o sol, brilhava, aleluia. Tudo isso João viu, porque ele está ressuscitado, e quando ele vê tudo isso, ele cai como morto, ele cai porque ele não resiste à glória. Mas de repente aquele Jesus ressuscitado diz: olha, não temas, eu sou o primeiro, aleluia, eu sou o último, eu que estou vivo, eu estive morto, mas eu ressuscitei, aleluia. Se isso não te alegra, eu não sei então se você está entendendo, mas João viu, aleluia, ele ressuscitado. E se você crer, talvez até você não vai ver, mas nessa noite de Santa Ceia, você pode sentir ele pertinho de você. Nessa noite de Santa Ceia, você pode sentir o que eu estou sentindo. A presença dele é real no nosso meio. Não fique
fique pensando, eu não vou chorar porque eu tenho vergonha. Fica tranquilo, Ele está vivo, e por Ele estar vivo, a presença do Espírito Santo dEle está sobre essa casa. Ele está ressurreto, portanto, não te preocupe com as lutas, não te preocupe com as aflições. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu vim proclamar que Ele está vivo. Eu vim dizer para você, se você já esqueceu, que assim como João, eu também tenho vivido experiências maravilhosas com Ele, mas eu tenho certeza que você também está vivendo experiências maravilhosas com Ele. Eu já pensei até de desistir, eu já pensei até de parar, eu já pensei até de abandonar tudo, chutar o balde, como se diz. Mas quando eu penso em parar, esse Jesus que apareceu na ilha de Patmos, Ele aparece para mim dizendo: não para, Josué, tu é fraquinho, mas eu sou forte. Tu tem medo, mas eu te encorajo. Tu não tem força, mas eu te esforço, eu te ajudo. Eu vim aqui proclamar para essa igreja que Ele vai te ajudar a passar por essa luta, que Ele vai te ajudar a passar por esse sofrimento, e você vai cantar o hino da vitória. Levante a tua mão e adore a Ele, porque Ele está vivo. Aleluia. A doutrina dos apóstolos é isso. Pastor, mas eu achei que era costume. Pastor, eu achei que é por causa do meu cabelo, por causa da minha saia. Como é bom ser crente, aleluia, e prezar pelo bom costume. Mas a doutrina dos apóstolos, aleluia, é esta que Pedro pregou dizendo: olha, aleluia, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Deixa eu dizer para você algo que me veio ao coração. Se você não tiver palavras para expressar, porque às vezes a gente não tem nada para dizer, de tão gelado, tão frio, tão seco que a gente está, por algum problema que nós vivemos, mas a nossa vida é um testemunho vivo de que Ele ressuscitou. A nossa estada nesse mundo, a nossa vida em sociedade, a nossa vida no comércio, na rua, onde nós estamos, proclama a ressurreição dEle. Eu sou testemunha dEle. Só quem é testemunha, levante a mão para adorar. Só quem é testemunha, aleluia, solta um glória para Ele. Pastor, o senhor está que nem um pregador hoje. Eu vim aqui hoje te animar a adorar aquele, aleluia, que ressuscitou, aquele que não foi ressurreto por homem, não foi ressurreto por alguém que foi lá, deu um remédio, não, não, não. Eu estou falando de um Jesus que o Pai olhou para ele e disse: é só 3 dias na tumba fria, é só 3 dias, ei, agora chegou a hora de você voltar para o teu lugar de origem, porque tem uma igreja que vai te adorar, tem uma igreja que vai te reverenciar. E se nós estamos aqui hoje, é porque a verdadeira doutrina dos apóstolos está sendo pregada. Eu estou sentindo a presença dEle nesse lugar. Ah, pastor, mas tem os dogmas da igreja. Ah, mas a Bíblia diz assim. Ei, abre mão de tanta coisa. Sai por esse mundo dizendo: Ele ressuscitou. Eu sou uma testemunha ocular disso, eu sou uma testemunha viva disso. Olha que interessante, qual é a doutrina? Veja o versículo 36, que interessante esse versículo para nós pensar. Ele diz: saiba pois, olha só o que o apóstolo diz: com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. No conceito, doutrina são um conjunto de regras. No conceito, doutrina pode ser qualquer ideia que o filósofo, que um juiz, que alguém, um magistrado possa ter. Mas na palavra de Deus, aleluia, a doutrina dos apóstolos é exatamente isso. E vale destacar que naquele contexto em Jerusalém, havia um grande legalismo, porque o judaísmo estava lá, e as pessoas diziam: não, o Messias ainda não veio. Um olhava para o outro e dizia: não, mas esse evangelho, essa gente é louca.
larga a mão disso porque ele não veio. Mas os apóstolos, aleluia, eles viram com os olhos dele, ele indo assunto aos céus. Irmão, sem eu ver nada, eu já estou com vontade de dar um pulo. Agora imagine os apóstolos, eles olharam, ele ia subindo e ia dizendo: ei, vão fazer a obra do Pai, vão fazer a obra do Pai, vão para o cenáculo que eu vou encher vocês de poder. Olha a doutrina que eles pregavam. E agora eles diziam: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, olha só, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E deixa eu te falar, porque quem sabe você se esqueceu, porque você chegou aqui sobrecarregado de problema. Você está aqui nessa noite, meu Deus, eu estou sentindo a presença dele. E é o que me move a continuar, é o que me move a seguir. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque esse Jesus da Santa Ceia, ele é Senhor. Não, você não entendeu. O Jesus da Santa Ceia, o Jesus dessa igreja é Senhor. Quando eu estou falando que Ele é Senhor, vocês já sabem o que eu estou dizendo, porque vocês conhecem Bíblia. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que cuida, é Ele que protege, é Ele que consola. Ele é Senhor. Mas o apóstolo está dizendo na verdadeira doutrina, Ele não é apenas o Senhor, Ele também é o Cristo. O que é Cristo na palavra? É ungido de Deus. Então entenda uma coisa, você está aqui hoje porque esse Jesus da Santa Ceia, primeiro, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor dos teus problemas, Ele é o Senhor das tuas dificuldades, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor das tuas finanças. Mas não para por aí, Ele é ungido de Deus e oprimido, expressado em Isaías 53, e Ele está cuidando de você. O que é doutrina, pastor? Disciplina, regra, aleluia. O que é doutrina? É uma matéria. E qual é a matéria do reino? Ele morreu, mas está vivo, aleluia. E Ele está procurando discípulos, porque discípulos são disciplinados. Olha que tudo tem conexão aqui. A doutrina, disciplina. Ah, pastor, pensei que disciplina era aquele tempo que deixava a gente no gancho. Não sei se alguém aqui ficou no gancho, não precisa falar, mas tinha esse nome entre nós. A repreensão era de colocar no gancho. Não, eu estou falando, aleluia, da verdadeira disciplina. A verdadeira disciplina é ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser seguidor dele, é olhar as pisadas dele e dizer: eu vou por ali porque ele está caminhando nessa direção, aleluia. Ser discípulo de Jesus é entender a doutrina dos apóstolos e estar disposto a andar na contramão do mundo e ser fiel a ele. Em outras palavras, é mudança de hábitos. É mudança de hábitos, é ser diferente. Tem gente que não entende a doutrina. Doutrina é ser diferente. E sabe o que me chama a atenção? Os apóstolos estavam pregando e ele estava dizendo: saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que aquele Jesus que vós crucificastes. E aqui eu paro para fazer uma pergunta retórica, uma pergunta para chamar a sua atenção, pedagógica. Será que você não está crucificando a Jesus? A doutrina dos apóstolos colocava em xeque a ideia do judaísmo. A doutrina dos apóstolos trazia temor para aqueles que estavam num legalismo terrível. A doutrina dos apóstolos, ela veio para sobrepor a lei antiga, porque, como eu disse, o próprio Moisés quebrou no pé do monte as tábuas da lei, por ver o pecado e a desobediência do povo. E nesta noite, eu e você que estamos aqui, nós não podemos crucificar o Senhor da nossa vida, nós não podemos crucificar o Cristo da nossa vida. Portanto, se você está vivendo qualquer que seja essa questão, hoje é dia, aleluia, de você, através dessa palavra, entender, aleluia, que Ele é o Senhor e o Cristo da nossa vida. O interessante, o que me chama a atenção, é que quem o fez Senhor e Cristo foi o próprio Deus. O que o judaísmo fez? Crucificou. O judaísmo humilhou. O judaísmo maltratou. O judaísmo falou: solte Barrabás. Aí vem Deus. Lembrei de Filipenses 2,
Deus o exaltou, o quê? Soberanamente. Olha a conexão do texto, isso aqui veio agora. Olha como Deus faz, porque o nosso Deus não erra. O texto e a doutrina dos apóstolos está dizendo: vós crucificastes, vírgula, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E Paulo, quando escreve aos irmãos de Filipenses, ele diz: olha, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Queridos, isso aqui recai um temor muito grande sobre nós, porque por vezes nós estamos crucificando Jesus novamente. Mas nós precisamos, aleluia, entender que fomos salvos por essa graça. Nós entendemos essa verdadeira doutrina, e então através disso sermos fiéis a esse Senhor. Quanto tempo perdido dos estudiosos, quanto tempo batendo cabeça, quanta faculdade teológica que tem por esse mundo pregando, e que bom que tem, mas alguns perdidos, alguns rabis e alguns homens conhecidos de lei, tanta coisa, perdidos concernente à graça. Mas eu e você que somos leigos, tidos como leigos, porque quem sabe até você não tem tanto estudo acerca da Bíblia, você entendeu o que eles não entenderam, você entendeu a verdadeira doutrina dos apóstolos. Ele ressuscitou e ele está vivo, aleluia, ele ressuscitou e ele está vivo, e se ele está vivo, eu posso crer no amanhã, deixa para depois o hino, mas essa é a verdade. Se ele está vivo, nós estamos seguros, aleluia, essa é a verdadeira doutrina dos apóstolos. Eu não fui em Israel, mas quem vai lá, eles dizem que o Messias ainda não veio, eles estão perdidos concernente a isso, mas tem um povo simples, humilde, trabalhador, crente fiel, que está dentro dessa igreja. Os crentes da onde, pastor? Da Assembleia de Deus de Francisco Beltrão, que adoram a esse Jesus, que estão cheios dessa graça, que vieram para o culto dessa noite da Santa Ceia, que levanta as suas mãos e disse: os rabinos não entenderam, mas eu entendi, os sábios não entenderam, mas eu sei que ele está vivo, eu sei que ele está vivo, eu sei que ele está vivo, eu sei que ele vai entrar com providência na minha causa, porque ele está vivo. Oh glória, oh aleluia. E sabe o que é bom, o que é legal? É que quando eu estou triste eu vou falar com ele. Oh aleluia. E ele tem sido tão bom para mim. Aleluia. Ele tem enxugado as minhas lágrimas, ele tem enxugado as tuas lágrimas. Pela lógica humana você nem estaria mais aqui, pela lógica humana você já teria morrido. O diagnóstico médico disse que você ia morrer. Eu estou pregando aqui, eu conheço essa igreja, nós temos gente aqui que já era para ter morrido de acidente, já era para ter morrido de cânceres, já era para ter morrido de tanta coisa, mas porque Ele está vivo, você está aqui hoje, porque Ele é o Senhor da tua vida, você está aqui hoje. Ah pastor, mas eu estou pedindo uma resposta para esse problema e essa resposta não vem. Deixa eu te dizer, você não precisa de resposta a coisa nenhuma, a única coisa que você precisa é entender a doutrina, e você já entendeu a doutrina. Os apóstolos olhavam com os olhos cheios de lágrimas e diziam: casa de Israel, eu quero dizer para vocês com certeza, o Pai o ressuscitou. E eu não sou o apóstolo daquele tempo, mas eu sou apóstolo desse tempo. E eu vim aqui profetizar que Ele está vivo, e você precisa acreditar que Ele está no controle da tua vida. Se você quer adorar, adore-o, exalte-o, porque Ele está nessa noite falando com você. Pastor, eu não sabia o que era doutrina. Pensa numa igreja que gosta de doutrina e Assembleia de Deus, mas muitas vezes a gente perde tempo discutindo: será que essa roupa pode? Será que... Não. A doutrina dos apóstolos, oh aleluia, está sobre nós nessa casa. Ah, o que me move a servi-lo é essa doutrina maravilhosa, é saber que Ele está vivo. Oh, que coisa linda. Agora é interessante que quando essa doutrina é pregada, o versículo 37, ele diz: e ouvindo eles isto, aleluia, quando eles ouviram isso, o que aconteceu?
compungiram-se. Pastor, o que é compungir? Compungir é ficar atônito. Compungir no dicionário é convergir, é acordar para si e dizer: não, eu preciso mudar. É olhar para as situações que estão à minha volta e entender que eu preciso ter uma mudança de vida. Agora eles estão compungidos e eles vão agir conforme a doutrina dos apóstolos. Antes eles estavam nas sinagogas brigando porque o judaísmo fazia eles brigar. O legalismo que eles viviam faziam eles brigar. Mas quando o apóstolo pega a palavra e prega, ele diz: não, tem uma coisa diferente nesse camarada. O que é isso? Não, eles são uns crentes meio doidos. Eles ficaram aí orando num cenáculo e eles estão falando que veio sobre eles um poder, e agora eles têm uma nova doutrina e eu já quero fazer parte desse negócio. Eles se compungiram em seu coração, olha só, e perguntaram ao pregador Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Olha que interessante. Veja que eles estavam constrangidos. Veja que eles quiseram mudar, porque a verdadeira doutrina estava sendo pregada. A verdadeira doutrina traz mudanças. A verdadeira doutrina renova. A verdadeira doutrina muda o curso da história de alguém. A verdadeira doutrina dos apóstolos faz com que aquele que pecava não querer pecar mais, faz com que aquele que bebia não querer beber mais, faz com que aquele que enganava não quer enganar mais. Sabe o que é isso? A verdadeira doutrina dos apóstolos. O que faremos, pregador? Aí Pedro diz: arrependei-vos. Pastor, o que eu preciso? Eu digo que esses aqui não precisam de mais nada para fazer parte da doutrina dos apóstolos, porque eu não acredito que você venha enfrentar 10 graus, 8 graus por nada. Você está aqui porque você já se arrependeu. Aleluia. Então você pode ficar tranquilo nessa noite, porque você já faz parte da doutrina dos apóstolos. Você é um arrependido que não quis ficar em casa. Você disse: hoje é a festa, não é a festa do aniversário do pastor não, que eu nem aceitaria nós fazer isso numa noite como essa. Hoje é a festa de Jesus. Hoje quem merece honra aqui é Ele. Oh, aleluia. Hoje quem merece glória é Ele. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele foi crucificado por nós. E sabe que eu gosto do salmista 139 do Salmo Arrependimento: sonda-me, Senhor, oh aleluia, vê se tem alguma coisa em mim que precisa ser transformada. Enquanto eu estou pregando, meu Deus, até está batendo forte o meu coração aqui, coisa que nem acontece. Aleluia, é a presença de Deus. Fica tranquilo, irmão. Aleluia, o Espírito Santo mexe com o pregador, mexe com quem está lá embaixo. Sabe o que é isso? Porque nós estamos pregando a doutrina dos apóstolos. Mas sabe o que precisa acontecer nessa noite? Aquilo que eu já falei de Davi: sonda-me, Senhor. Deixa eu dizer algo para você: tu não vai ser envergonhado aqui, meu irmão, não. Você não vai ser envergonhado aqui, minha irmã, não. Mas a doutrina dos apóstolos, ela vai mexer com o teu coração, e você vai sondar o teu coração juntamente com Deus e dizer: Senhor, sonda, me ajuda, vê se tem alguma coisa em mim, porque eu quero ter uma mudança de vida. Agora, só se arrepende quem realmente entende essa doutrina. E ao contrário do legalismo, a graça, ela exige arrependimento. Legalismo não exige arrependimento, sim ou não? Não exige. Legalismo, letra da lei, como disse Paulo, não pode salvar ninguém. A letra mata. Porque Paulo estava expressando acerca de quê? Da lei. Mas o que ele termina dizendo? Mas o Espírito vivifica. Oh glória, oh glória. Filho, coloca lá para mim Deuteronômio 32:2. Se não me falha a memória, porque não está no esboço. Mas olha o que Moisés já orava ao Senhor. Olha o que Moisés cantava ao Senhor quando está lá. Isso aqui é um hino de Moisés. E sabe por que Moisés está pedindo isso aqui a Deus em uma canção? Porque ele sabia que Israel estava perdido na lei.
Aí ele diz: goteje, aleluia, a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho. Isso aqui é hino de Moisés. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Sabe o que Moisés está pedindo nesse cântico? Ele está pedindo que a doutrina verdadeira de Deus viesse sobre Israel, mas como era tempo da lei não podia, mas a graça foi manifestada, e quando os apóstolos começam a pregar, eles dizem: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Você pode dar glória a Deus? Pastor, como é que o senhor foi achar aquilo ali? Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Você vai pregando, Deus vai mostrando, Deus vai fazendo lembrar. Olha como a Bíblia é completa. Mas não para por aí. Qual é a doutrina dos apóstolos? É isso que eu estou pregando. Esse conjunto de ideias que qualquer um segmento pode ter, mas agora aqui nós estamos falando de alguém que está pregando uma doutrina de um Jesus que está vivo, porque foi ressuscitado, porque foi crucificado, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e é outra coisa. Aí ele diz no versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava. Irmãos, eles estavam tão cheios, que eu acho que se ele tivesse tablet naquela época, nem com 1 tera era suficiente, o irmão que vende computador, porque ele estava com a cartucheira cheia, como diz o pregador. Quem já ouviu isso aqui? Sabe o que é? Ele estava sob a efusão do Espírito. Pedro arrepiava, eu só bateu forte o coração aqui, mas eu acho que o cabelo dele arrepiava, as costas, ele estava todo arrepiado, Jéssica. Sabe o que é isso? Era poder, porque ele estava cheio da unção para pregar a doutrina dos apóstolos, e o texto diz que com muitas outras palavras, isso ele testificava, e não só testificava, mas ele exortava. Nós estamos vivendo em um tempo que tem uma geração que os pregadores chamam de geração Nutella. Eu nem como Nutella, é meio caro, né? Mas deve ser por causa disso que é Nutella, que não aceita mais correção. Hoje é Santa Ceia, o Espírito Santo está nessa casa, e com muito amor eu quero dizer para vocês: aceita a exortação, aleluia, aceita Deus corrigir a tua vida, aceita o Senhor ordenar a tua casa, o Senhor falar contigo, porque se o Senhor falar contigo e a verdadeira doutrina for pregada sobre a sua vida, eu te garanto que haverá arrependimento, e se houver arrependimento, vai ter mudança de vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E sabe qual é a exortação, não de Pedro, mas de Josué nessa noite? Em nome do Senhor Jesus, seja um crente fiel a Ele, paga as contas em dia, irmão. É feio o crente ficar devendo na praça, é feio o crente ficar cruzando a rua porque está devendo no comércio, é feio o crente chegar atrasado no trabalho. Eu vou falar porque eu estou exortando hoje, eu não sou Pedro, mas é o Josué de Deus aqui hoje. É feio o crente trapacear, é feio o crente enganar, é feio o crente andar por aí, por esse mundo como um ímpio, mal vestido. O Senhor está falando com você hoje, essa é a verdadeira doutrina. Deixa o Senhor tocar a tua vida hoje. O Senhor quer que você, irmão, você, irmã, que coloca a sua mão no cálice, você tenha uma intimidade com Ele, e viva este ministério, viva essa promessa, viva essa doutrina de forma completa, aleluia. Como é que vai o meu relacionamento? Ah, pastor, eu já sento lá na outra ponta porque eu não falo com fulano. Pastor, eu estou bicudo com fulano de tal. Ei, não coloca a mão na ceia bicudo com ninguém, com alguém. Não faça isso. Eles exortavam, eles ensinavam, eles testemunhavam, mas era só ganhar para Jesus, já ia para o discipulado. E quando eles iam para o discipulado, o pau pegava. Quando chamava a parte, alguém já dizia: foi para o discipulado, vai ter exortação. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Era ganhar para Jesus, chegava na sala chorando, já começava a se preocupar. Não, tem que mudar de vida. Ele dizia: arrependei-vos, olha só. E aí ele exortava e dizia: salvai-vos desta geração perversa. O que eu vou falar agora aqui é um pouco duro, mas segura aí, porque Deus te ama,
Eu também, como pastor, te amo, não vou bater nas ovelhas, mas a palavra é um tanto dura. Ei, nós precisamos nos salvar da geração perversa. Tem uma geração perversa e tem uma geração que serve ao Senhor. A geração perversa não pode contagiar a geração crente, a geração fiel. A geração perversa não é igual à geração dos fiéis. A geração perversa é uma geração que nós não podemos se contaminar com ela. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa negociar, eu sei que você precisa enfrentar o mercado de trabalho, mas existe algo que você precisa fazer, é salvar-se da geração perversa. E aqui os apóstolos não estão dizendo que era para Deus os salvar, nem Jesus. Aqui ele está falando o verbo no sentido deles, e dizendo: salvai-vos, porque tem uma salvação que Jesus não faz. Ai, ai, ai. Meu pastor, agora o senhor pegou pesado. Tem uma salvação que nem o sacrifício de Jesus não resolve. Qual que é, pastor? A doutrina dos apóstolos: salvai-vos. Sabe o que ele está dizendo? Separai-vos, santificai-vos. Não faz essas coisas, não te mete com isso. Você é crente na pessoa bendita de Jesus. Olha como eles eram exortados duramente. Eles se convertiam ao cristianismo, eles começavam a ser exortados e já eram separados, já não andava mais com a geração perversa. Aí alguém olhava e dizia: meu Deus, o que aconteceu? Não, ele escutou a verdadeira doutrina. Você pode dar glória a Deus? Os apóstolos convenceram ele, eles ficaram compungidos no coração. Quando eles ouviram a doutrina, começaram a ser exortados. Quando eles foram exortados, eles disseram: nós não vamos mais andar com o mundo. Você pode dar um glória a Deus? Porque tem crente, irmão, que vai até na festa junina. E deixa eu falar, tem, na verdade, que tem até igreja aqui na cidade fazendo festa junina, festa pagã, para deuses, para adorar deuses, ídolos. Ô pastor, o senhor está bravo? Não estou só pregando a Bíblia, irmão. Fica tranquilo, pastor Josué é amigão, fica sossegado. Mas nós somos crentes, tem uma geração perversa por aí, que quer imitar a moda do mundo, o desejo do mundo. Mas eu, em nome de Jesus, porque eu amo vocês, eu estou pregando a verdade para vocês. O texto da doutrina dos apóstolos dizia: salvai-vos. E é isso que o Senhor está querendo nessa noite. Existe uma salvação, aleluia, que é por intermédio do sacrifício dele, mas existe uma mudança de vida que não se faz se não obedecer à doutrina dos apóstolos, aleluia. O meu comportamento, a minha forma de agir, a forma como eu procedo. Pastor, e o que aconteceu? O que aconteceu? Que a doutrina dos apóstolos foi pregada, e o versículo 42 diz: e perseveravam. Porque tem muita gente que conhece a palavra, ele consegue ser exortado, ele é batizado nas águas, acontece todo o processo de salvação e todo o rito evangélico acontece com ele, mas ele não consegue perseverar na doutrina. Alguns aceitam Jesus, daí tem um nome que eles dão por aí, que vira o crente fanático, reteté, fala um monte de coisa. Porque dele não quer mais doutrina, ele nem ouve a palavra, porque ele fica tão, não sei o que dá nele, ele não persevera na doutrina. Mas sabe o que eu amo nessa igreja, e eu falo por aí fora, de boca cheia onde eu vou? Lá em Francisco Beltrão tem uma igreja que senta 1 hora para me ouvir, que tem coragem de ficar 1 hora ouvindo eu pregar, e ama a sã doutrina. Sabe por que você, aleluia, vai alcançar os céus? Porque você persevera na doutrina dos apóstolos. Você sabe qual é o segredo? O maior segredo não é só aceitar a Jesus. O maior segredo não é só ser um fiel dizimista, um homem de oração, uma mulher de oração. Não, é você perseverar na doutrina. Se nós perseverar na doutrina, aleluia, estar compungido com essa palavra tocar a nossa vida, formos exortados por ela, e perseverar nessa doutrina,
haverá comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem persevera na doutrina dos apóstolos, isso aqui é progressivo, ele gosta da comunhão. Mas eu não gosto, não vou com a cara do irmão. Não gosta da doutrina, não persevera na doutrina. Porque quem ama a doutrina, aleluia, a consequência disso é viver em comunhão. E eu não sei você, mas hoje eu saí de casa com vontade de exaltar Ele por causa da comunhão. Eu saí de casa porque eu sabia que hoje era o culto da comunhão. Então eu saí diferente, irmão. Eu já vim acelerando mais fundo que eu queria estar aqui. Sabe por quê? Aleluia. Porque depois de ter entendido a verdadeira doutrina, ter perseverado na sã doutrina, aleluia, eu tenho ânimo de viver em comunhão. E não é só na comunhão, no partir do pão. Tem muita gente que não valoriza mais a Santa Ceia. Tem muita gente que, se alguém só fazer um convite num programa de quem sabe comer uma pizza, não, então tá bom, vamos lá. Ele deixa o culto da Santa Ceia. Deixa eu ser mais criterioso na minha fala. Tem muito crente que se autodisciplina, desaparece da Santa Ceia, não avisa pastor, não avisa ninguém. Ele não tem líder, ele não tem ninguém, não tem regra. Ele não está mais na sã doutrina. Porque quem persevera na sã doutrina não se ausenta do partir do pão. Está forte o negócio aqui hoje, não está? Está forte, mas é Bíblia. Eu vou pregar. Amém? Tem alguém triste com o pastor? Não, né? Amém? Ninguém levantou a mão. A irmã só botou a mão na cabeça. Oh, glória a Deus. Quem persevera na doutrina dos apóstolos, irmão Géser, gosta da comunhão, tem prazer de estar na igreja. E quando chega o culto da ceia, ele não abre mão por nada. Às vezes ele vem até mancando, com o pé arrastando. Eu vou lá, eu não posso. Sabe o que é isso? Ele ama estar na igreja. Oh, glória. Ele ama a comunhão. Ele ama estar na casa do Senhor, porque ele persevera na doutrina dos apóstolos. Oh, glória a Deus. A Santa Ceia é uma razão maravilhosa para nós nos reunir aqui. Deixa eu ver se você entende. Estar nesse lugar, aleluia. Eu não vejo a hora de colocar a mão nesse cálice para orar, porque eu sei que ele representa o sangue daquele que morreu na cruz para me salvar. Eu não vejo a hora de comer aquele pedacinho de pão que quando eu era criança e você, a gente ficava com a vontade de comer e não podia, porque é gostoso mesmo o pão da comunhão, aleluia. Mas hoje você está aqui, perseverando na doutrina dos apóstolos. Você ama os teus irmãos, você ama colocar a mão no pão da comunhão, o partir do pão e das orações. Coloque-se de pé.